Conversa Cabergs. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa Cabergs. Eu sou a jornalista Alexandra Zanella e hoje faço a mediação deste podcast. Você já conhece o programa De Bem com a Vida da Cabergs? O projeto busca estimular a adoção de condutas benéficas para a saúde, incentivando hábitos saudáveis e o autocuidado. O De Bem com a Vida realiza encontros mensais e aborda temas como atividade física, alimentação saudável, lazer e saúde física e emocional. Para se inscrever, entre em contato com a Gerência de Prevenção e Promoção da Saúde pelo telefone 51-3262-9212 ou mande um e-mail para prevenção@cabergs.org.br. Inscreva-se e faça parte do projeto De Bem com a Vida. Quando a gente fala em saúde do homem, um dos assuntos mais lembrados, é claro, é o Novembro Azul, que foi comemorado no Brasil pela primeira vez em 2008 e tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção de doenças. E para falar de mitos e verdades sobre a saúde do homem, o Conversa Cabergs desse mês recebe Rui Dávila. Ele é médico oncologista do Instituto Kaplan. Seja muito bem-vindo, Dr. Rui, ao Conversa Cabergs. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite aí. Tomara que a conversa seja boa para todo mundo e traga bastante informação e ajude o máximo de pessoas que puder aí. Eu não tenho dúvidas que hoje essa conversa vai ser boa. E quem também nos acompanha hoje aqui no Conversa Cabergs é o assistente de gestão da Cabergs Corretora de Seguros, o Rafael Teixeira. É um prazer te receber aqui pela primeira vez no Conversa Cabergs, Rafael. Sim, pela primeira vez, o prazer é meu. Né? E assim como o Dr. Rui falou, espero aí que o assunto aí traga bastante informação e que seja bem enriquecedor aí para quem for ouvir o nosso podcast depois. Muito bem, com certeza, não tenho dúvidas disso. E antes de tirar as nossas dúvidas aqui com o nosso especialista que vai dar uns puxõezinhos de orelha também, né, doutor? Mas tudo direitinho, né? Sem muita dor. É uma conversa, assim, não digo bem um puxão de orelha, mas eu acho que é trazer o máximo de informação possível, assim, né? E acho que já desde o início, assim, deixar bem claro e trazer a minha opinião, e acho que é da maioria dos médicos, assim, em relação ao Novembro Azul, acho que, resumidamente, trazer os homens para perto de algum médico, entendeu? E, assim, eu não digo que necessariamente tenha que ser com um oncologista ou com um urologista, mas que tenha esse acompanhamento longitudinal para que as intervenções, exames, né, e até tratamentos mais complexos possam ser dados, né, da maneira mais individualizada possível. Eu acho que isso que é o mais importante. Olha, já abrimos aqui com uma boa dica. Foi um pequeno puxãozinho de orelha, hein, Rafael? Então vamos aproveitar para ouvir a história do Rafael. O Rafael, me ajude aí a contar a sua história, sim, né? Sim. Você foi diagnosticado com câncer no testículo. Isso. E eu queria que tu nos contasse um pouco como foi isso. E aí depois a gente também escuta aqui o Dr. Rui. Mas eu queria te ouvir. Tu já tinha o hábito de fazer exames ou tu foi pego de surpresa? Não, eu fui pego de surpresa. Doutor, como a maioria? Na verdade, assim, para o tumor de testículo, né, e é isso que eu falo da importância do Novembro Azul de abranger, acho que, né, as mais variadas doenças e não só câncer, né? Ele não tem um protocolo exatamente fechado de rastreamento, entendeu? Mas o que eu tô querendo chegar nisso? De que consultas regulares, né, com algum médico detectaria isso aí ou faria exames, né, ao mínimo sintoma que o Rafael tivesse, né, que eu não sei como é que foi que aconteceu, eu acho que ele vai contar agora. E aí, claro, com esse diagnóstico, sempre o mais importante é a gente conseguir tratar o mais cedo possível, né, e nisso que eu acho que tem essa importância desse acompanhamento. Muito bem. E aí, Rafael, como é que foi esse susto aí? Tu é um cara bem jovem, né? Sim. E isso ocorreu, eu era mais jovem ainda. Há muito tempo? Isso, hoje eu tô com 42, né? Eu tinha 26. Eu era atleta, fui atleta durante a minha juventude, dos meus 10 até os meus 20 anos eu fui atleta.
E a gente tem, assim, eu sempre me mantive me exercitando, enfim, alimentação, nada de exageros, nunca fumei. E tu, claro, tu não imagina que alguma coisa nesse sentido possa acontecer e logo tu tão jovem, entendeu? Só que, apesar de não ter, na época, não tinha aquele costume de ir a médico regularmente para fazer consultas preventivas, enfim, que eu acho que até o doutor pode abordar isso, né? Que a importância que é da gente fazer essas consultas, esses exames preventivos, enfim. Mas foi a minha sorte, tá? Porque o câncer é uma coisa que ele não dói, entendeu? Até que ele atinja algum órgão, enfim, que esteja lá, né, que obstrua alguma coisa, aí é que tu vai perceber que tu tem alguma coisa. E tu percebeu... Eu percebi porque como o testículo é um órgão externo, então eu vi que ele deu uma inchada. Né? E aí eu me lembro que eu conversei até na época com a minha esposa, enfim, pedi para ela, olha, parece que tá inchado. Só que ao contrário de que muitas pessoas às vezes fazem também, que sempre, não é nada, enfim, não, no mesmo momento eu fui procurar um médico. Isso é importante, né, assim, doutor Rui? Essa agilidade, assim, no alerta. Não, isso é de suma importância, né? E isso nas mais variadas doenças, né? No tumor de testículo, ainda mais importante, né? Porque ele é um tumor que tem uma taxa de cura muito alta, né? Mas quanto antes se detectar, isso aumenta, né? E, claro, a gente precisa lançar a mão de menos tratamentos quanto antes for detectado. E isso entenda-se, talvez fazer só cirurgia, sem quimioterapia, sem rádio, sem coisas a mais, né? Que, como é um tumor, né, especificamente o de testículo, é um tumor que acomete homens muito jovens, e essa tua idade é bem comum, né? Comum. Na verdade, ele é o tumor do homem jovem mais comum, tá? É muito importante a gente decidir a redução de intervenções nesses homens para que lá na frente, daqui 20 anos, a gente não tenha nenhum impacto em relação à radioterapia, por exemplo, ou exposição à quimioterapia, porque é um pensamento que a gente, uma primeira análise não vem, né? Mas a gente tem que pensar nas consequências disso a longuíssimo prazo, né? Porque esses pacientes curam na imensa maioria dos casos, né? E aí tu fez intervenção cirúrgica, Rafael? Sim. Precisou passar por quimioterapia, radioterapia, alguma coisa assim? Sim. Medicamento? Tá. Assim como o doutor Rui falou, primeira coisa é a seguinte, é câncer, morte. O estigma da palavra, instantâneo, né? Até porque outra coisa também, assim, como a gente falou no começo na nossa apresentação, é trazer informações, enfim, com certeza, que sejam enriquecedoras, enfim, que auxiliem as pessoas. Mas o mais importante, que também o Dr. Rui salientou, é tu ser ágil no momento que tu perceber, né, que tu tem alguma coisa errada, entendeu? Não ficar esperando ou achar que não é nada, sabe? Aquela coisa assim. Um dos grandes segredos da cura do câncer é a agilidade, é ser rápido, né? É diagnosticar rápido. Mas voltando ao assunto, tu pensa assim que é morte, tu vai morrer. Aí tu começa, né, a coletar informações, enfim, comuniquei a família, avisei meus pais, irmãos, enfim, né? E aí tu começa a coletar informações, aí o médico também tu consulta, enfim, o médico vai te falando, vai te explicando como é que a coisa funciona. E aí então tu vai te acalmando e tu vai, né, entrando na realidade, mas da mesma forma, assim, bom, preciso agir, entendeu? Aí, no meu caso, eu fiz a cirurgia, a retirada do tumor e fiz radioterapia. Então foi esse na verdade, a radioterapia foi até uma questão que o médico na época me falou, era muito mais por precaução, porque os exames de sangue estavam tudo ok, os exames de tomografia, enfim, não demonstraram nada de ramificações, enfim, né, metástase e tudo mais. Mas ele julgou por bem, não, acho bom a gente complementar para não ter nenhum tipo de problema, né? Enfim, foi o que eu fiz. Na verdade, eu só me senti doente depois, quando eu fiz o tratamento da radioterapia, né? Porque ele dá uma... mais agressivo, né? Ele me incomoda um pouco. Por exemplo, assim, o que ficou, assim, de efeito colateral, digamos assim, foi que eu não posso comer melancia. Melancia? Não posso comer. Não aguento olhar, não posso com cheiro. Que loucura isso! Porque ela dá, assim, um dos efeitos colaterais dá muita ânsia de vômito, enfim, e tal. E eu me lembro que nessa primeira sessão de radioterapia que eu fiz, a minha sobremesa foi um pedação de melancia. E aí... Então cortamos a melancia da vida. E não tem jeito. Na tua casa não entra melancia. Exatamente. Rafael, me diz uma coisa, qual foi o teu maior medo quando veio o diagnóstico?
era deixar os filhos. Quantos filhos tu tinhas? Eu tinha 2 na época. E tu teve filhos depois? Tive mais um, que é o meu caçula de hoje, que é o Benjamin, tá com 8 anos. Tu não ficou com medo quando teve o diagnóstico também, né? Claro, né? De deixar os filhos, obviamente, Sim, né? sim. Mas de uma infertilidade, uma coisa assim. Sim. Porque pode até ser um mito isso, né, doutor? Porque... E jovem, 26 anos, né? Ainda tá muito ligado a isso. Então não posso mais ter filhos. Mas não é bem assim, né? Na verdade, assim, a gente sabe que, claro, que se for exposto só à cirurgia, né, como a gente tem 2 testículos, né, o remanescente faz às vezes da produção, né, mas claro que se a gente for exposto principalmente à quimioterapia ou outros tratamentos sistêmicos, né, e com a orquiectomia, que é o nome, né, complicado médico para retirada de um testículo, a gente tem que lidar com essa situação de que isso possa acontecer, tá? E nesse sentido que também é importante falar sobre aconselhamento, né, de fertilidade, né? Que a gente tem médicos especializados nisso, que daí não é oncologista, né? Mas são parceiros nossos, né? Que atendem esses homens e mulheres também em outras situações, tá? Para que intervenções sejam feitas e o casal, né, possa gerar prole no futuro. No futuro, isso, legal. então é uma coisa que a gente tem que abordar também nessas consultas, né? A gente está trazendo aqui a história, né, do Rafael e da recuperação dele, de um câncer específico, né? Mas é para ilustrar a importância do olhar dos homens para o cuidado com a sua saúde, né? A gente ouve muito nesse mês, e também porque eu acredito que seja um dos principais cânceres que registrado em homens seja de próstata, né? E são mais falados, digamos assim. Mas o que a gente poderia dizer, assim, doutor, de outros cuidados os homens precisam ter, né? Porque às vezes a gente fica focado nisso. Nossa, quando eu tiver a idade tal, eu vou ter que fazer o exame de próstata. Eu ainda escuto hoje de muitos homens que falam, nem pensar, eu não vou fazer o exame nem pensar. Exame de próstata, não. É um pensamento que não é muito positivo, né? Essa relutância em relação a consultar, principalmente, né? Eu acho que, com certeza, né? Não é positivo. E aí, como eu tinha falado, né, no início da conversa, essa abordagem longitudinal desses homens, né? Eu acho que ela se torna muito importante. Por quê? Porque daí a gente consegue aconselhar, né? E trazer informações para essas pessoas para que algumas doenças não se desenvolvem, não só câncer, e dentre as coisas que a gente pode elencar, né, eu acho que assim, e até isso nichando para câncer de próstata, né, tem coisas que às vezes a gente não lembra assim muito bem, mas o câncer de próstata ele tá um pouco associado também a aumento de peso, tá, a ausência de atividade física, tá, e má alimentação, né, então se a gente conseguir aconselhar esses homens nesses critérios, né, a gente consegue uma maior eficácia, né, nos nossos tratamentos e também daí de prevenção de doenças mais prevalentes ainda, que nem hipertensão, né, diabetes, e aí isso culminando em redução de doença cardiovascular, entenda-se AVC e infarto, né, que são as principais causas de morte, né. Então, por isso que eu acho importante esse acompanhamento bem regular, né. Bom, tu não tinha esse costume, né, Rafael, de, assim, tão certinho no médico, esse acompanhamento. Mudou alguma coisa depois do tratamento? Sim. Eu recordo que após esse período, enfim, eu tive que seguir fazendo, né, os acompanhamentos, que são 5 anos, né, faz os exames, enfim, exame de sangue, exame de tomografia e tudo mais. Posterior a isso, eu passei a fazer, e até vou ter que voltar a fazer, porque às vezes a gente dá uma relaxada, né? Que bom que hoje estamos conversando sobre isso, exatamente. né, doutor? Para o Rafael relembrar isso. Exatamente. Mas é bom ter alguém cutucando, né, lembrando. É bom sim. Mas eu fazia, assim, uma coisa que era regular assim, anualmente eu fazia teste ergométrico, né, exames de pressão, enfim, controle de pressão, tudo isso eu sempre fazia. Faz uns 2 ou 3 anos que eu não faço mais. Mas aí tem lá a questão da pandemia, que a gente deu uma... Claro. A gente se retraiu um pouco, enfim, né? Mas, enfim, são coisas que eu preciso voltar a fazer. Tenho os meus cuidados, eu pratico esportes
diariamente, eu vou pra academia todos os dias, né? Eu jogo meu futebol, mas também eu tomo a minha cerveja, também eu como a minha carne... O equilíbrio? Também como a minha carne salgada, então é importante, né? Mesmo fazendo exercício, atividade física e tal, é de suma importância a gente ter esses cuidados, né? Ter essas prevenções, fazer esses exames. Então a gente não está livre, né? A gente precisamos sempre estar... Não é um olhar pessimista, mas é o cuidado. A gente Prevenção. tem que nos prevenir, não vai acontecer nada, não vai, mas vamos lá, não custa nada, né? Não nos custa nada. E o que tu mudou, Rafael? Assim, tu passou a conversar sobre esse tema, por exemplo, com outros familiares, com amigos? Tu acha que tu ter passado por algo que não é nada fácil, que, né, super delicado, que fragiliza a você, a família, todo mundo, tu também mudou em relação a isso na conversa com os teus amigos? Eu lembro que eu tive 4 amigos que eu lembro, assim, de cabeça, que tiveram o mesmo tipo de tumor. 4 amigos. Um teve um pouco mais de complicações, que teve alterações no sangue, enfim, mas deu tudo certo, ele ficou bem e tal. Mas sempre quando a conversa envereda para esse lado da saúde, essas questões assim, e sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre busco contar um pouco dessa história, né? E até mesmo assim, para que se tenha às vezes um olhar com um pouco mais de otimismo, tá? Numa situação que é complicada, mas o que a gente precisa é ter informação. A gente tendo informação, a gente sabendo um pouco mais como as coisas são, primeiro que a gente consegue, né, se centrar um pouco mais, respirar, né, e saber que, olha, não é assim como eu tive o diagnóstico, morte, entendeu? Então não é bem assim, né? Então, assim, a gente se informando, a gente vai ver que, olha, vou morrer se eu não fizer nada, né? Mas se eu fizer, se eu seguir, né, tudo que está sendo colocado, enfim, tá, tem grandes chances de ter êxito, de ter sucesso, né? Então, nesse ponto, a minha conversa, né, no que diz respeito assim à saúde, com amigos, familiares, enfim, ele fez assim bastante diferença, exatamente. É importante esse tipo de conversa, né, nas nossas rodas familiares, na conversa do domingo de manhã antes do churrasco, né, doutor? É importante a gente deixar mais natural esses temas, né? Sim, eu acho que sim, e é uma coisa que tem que ser abordada, assim, regularmente, né, e nisso que eu acho que também esses meses, que nem tu chamou no início de meses coloridos, né, acho que são importantes também no quesito de trazer a família, né, então esse podcast acho que não é só para os homens, né, é para a família como um todo e a família no conceito mais abrangente que existe, né, de ajudar aquela pessoa que tu ama, né, a não desenvolver uma doença que pode ser evitável. E a gente, no conceito de prevenção, claro que às vezes a gente não consegue fazer isso, mas a coisa que a gente sempre tenta buscar é que a doença não se desenvolva, é que a gente faça a prevenção mais precoce possível para que a doença não se instale. Aí, claro, a gente está lidando com algum paciente que a doença já se instalou. Bom, vamos pegar o quanto antes possível, entendeu? Então, esses são os 2 cenários mais favoráveis, digamos assim, né? E nisso a família, os amigos, eu acho que tem suma importância. É a gente observar e conversar, né? E perguntar e ter esse cuidado aí, porque às vezes a pessoa que está doente, ela está tão fragilizada que ela também quer esconder, né? Um pouco tipo, não quero falar sobre isso, não é nada. Acho que o Rafael trouxe bem no início, né? Não é nada. É bem comum a gente ainda ouvir, né? Não vou no médico porque quem vai no médico acha alguma coisa, quem procura acha, né? Sim. Infelizmente, porque isso... Aí é quando tu chega na dor, no problema, ele já tá tão avançado que muitas vezes a gente não tem mais o tratamento. E isso que eu acho que entra também em individualidade de cada paciente, né? Porque para dar uma notícia do diagnóstico e tudo, né? Que é uma coisa que eu passo e faço todos os dias, tu consegue sentir em cada um como é que cada um quer ouvir e quanto que a pessoa quer saber, entendeu? A gente tem que dar essa notícia, né? Mas o tem que dar, ele tem várias formas, entendeu? E a gente tem que ter esse tato, né? Para conseguir fazer uma coisa minimamente tolerável, né? E nisso que eu falo, que se tu tá indo num médico que tu conhece, que já é um cara mais habituado, né? Ele já te conhece e ele sabe como é que tu funciona. Então tudo fica mais fácil, né? Até isso. É isso. O que tu diria para quem está nos ouvindo aqui, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse acompanhamento aí, né, do médico, quem está nos ouvindo, assim como o Rafael lembrou, tô com os exames de sangue todos, as receitas todas vencidas. O meu pai brincava, né, falava, não precisa fazer o exame, tu já tem a receita, já tá ótimo, né? Guarda lá.
Mas eu queria ouvir assim, doutor, que se quem está nos ouvindo agora e se sentiu um pouquinho, opa, alertou aqui, faz tempo que eu não faço o exame. O que procura? Procura um médico que você conhece? Procura um médico, um clínico geral? Qual o caminho que ele deve iniciar e seguir? Eu acho que, assim, um médico que eu admiro muito é o médico generalista, né? Que é conhecido como clínico clínico geral. Isso. E clínicos gerais, assim, bons, né? São médicos excelentes, né? E acho que é quem lida, assim, digamos, nessa linha de frente inicialmente da maneira mais adequada, tá? E aí eu acho que, claro, tem alguns nichos, assim, para pessoa mais idosa, eu acho que geriatra é uma coisa muito importante, tá? Porque tem doenças e coisas do dia a dia que quem lida com pacientes mais jovens às vezes não se atenta muito, digamos assim, interações medicamentosas, tá? Que pessoa idosa, né? A gente chama de polifarmácia. Às vezes um remédio age para mais, outro para menos, fica uma bagunça e isso daí o geriatra lida muito bem, tá? Outras coisas que é quedas, né? E prevenções de quedas, prevenções de fraturas, né? Então, que é uma coisa que outros médicos não é muito dia a dia, e isso eu sempre aconselho meus pacientes mais idosos a ter esse acompanhamento de geriatra, porque a gente ganha muito, tá? E aí, claro, eu acho que também, trazendo para a individualidade, a gente também precisa ver a história familiar desses pacientes, né? E até a história pessoal de doenças que já teve, né? E quais são as doenças mais prevalentes na família e, né, trazendo para o meu lado do perfil de doenças oncológicas que já tiveram, né? E aí, a partir disso, a gente pensando em rastreamento de subtipos tumorais mais cedo ou mais tarde, entendeu? Então, e até, né, em última análise, assim, levantando hipóteses de síndromes genéticas, né? Então, mas isso, só com uma conversa bem aprofundada, né, pra gente conseguir chegar nessas conclusões. Entendi. O Rafael nos trouxe aqui, né, que ele... atleta, boa alimentação, né, desde sempre praticando esportes. Na tua avaliação, claro, né? Estamos falando genericamente aqui, tu traz muito bem que cada ser humano é um ser humano, né? Então, os tratamentos também, mas na literatura médica, assim, se enxerga isso como fatores positivos para ajuda no tratamento? Com certeza. E até para passar pelo tratamento oncológico, a gente tem evidência de que quem se mantém ativo, né, e principalmente assim, quem não perde peso, consegue seguir se alimentando, né, e tem um pensamento positivo em relação à doença e ao tratamento, vai melhor, né? Consegue passar por essa fase melhor. Mas eu também, assim, tenho uma parte que eu não quero também que quem esteja ouvindo, que esteja passando por uma situação que não seja tão positiva, né, tendo te forçar a se sentir bem. Isso aí é uma coisa que tem que gradualmente se construindo, né? E por isso que também, em paciente oncológico, a gente tem que ter um time gigante, né? Que é impossível um oncologista sozinho conseguir abarcar. Tem desde nutricionista, fisioterapeuta, às vezes, né? Sim, e é comum isso, né, doutor? Muito comum. E assim, nas clínicas, né, e hospitais, tudo, tem times formados para isso, né, e em cada sub-área especializada em oncologia. Então, tem nutrição oncológica, entendeu? Tem psicóloga que só lida com paciente oncológico. Então, porque são anseios diferentes, né, e são preocupações diversas da população em geral, digamos assim, né. Então, acho que tem que ter esse time multidisciplinar, né, para conseguir abordar da melhor maneira esse paciente nas suas várias facetas, né. Como é que foi pra ti, Rafael, assim, né? Você falou medo, né, dos filhos e, é claro, deixar os filhos, né? E tu, de novo, um cara super jovem, né? Antes dos 30 anos. Nossa, a gente tá subindo ainda na nossa força, né? Eu tenho 42 como você e ainda também tô subindo, ainda tenho força. Eu brinco com o meu companheiro que vamos lá, porque eu quero ir como minha avó aos 104 anos, né? Mas tu teve algum cuidado, tu seguiu cuidando muito da alimentação, tu percebeu que o corpo, o esporte que tu praticava, a alimentação te ajudou a encarar esse momento? Sim, com certeza sim. Porque isso aí até o Dr. Rui também já falou um pouco sobre isso, né? Mas também a gente lê, a gente se informa sobre as coisas e tal. E há dados, pesquisas, enfim, que chegaram a essa conclusão, assim, de que quanto melhor fisicamente a pessoa estiver, massa muscular da pessoa é uma coisa que conta muito, né, para uma recuperação de seja qual for o tipo de enfermidade, enfim. E eu sempre, claro, apesar do momento, assim, do susto, né, mas depois do susto, mesmo antes de ter muitas informações, eu sempre procurei manter um otimismo e, olha,
né? Vamos Eu lutar. preciso... O que não me compete, não adianta eu ficar pensando. Eu tenho que pensar no que eu posso fazer para que eu consiga, né, me recuperar e vencer. Então, foi uma coisa muito positiva também a partir do momento que a gente começa a ter informações e tal. Os meus amigos, tanto é que assim, era só... Eu virei uma chacota, né? Eu posso imaginar, né? A quinta série, às vezes, ela baixa, né, gente? Nos adultos também, né? é do Até jogo. hoje, lá no serviço também, tem muita brincadeira lá e tal, entendeu? Mas eu levo numa boa, né? Na verdade, eu, às vezes, talvez provoco as brincadeiras, enfim. Tu aproveita né? pra lembrar né? que tá todo mundo aí precisando qualquer se cuidar. coisa relacionada à coisa esférica, ela já estão mexendo, já estão mexendo no cara, já né? Bom, Mas, né, doutor? então, Ver um paciente recuperado sim, assim sim. e que mantém bom humor, né? Inspira. Acho que o Rafael é uma inspiração para muita gente, né? E a mensagem, assim, é de que, independentemente, né, do tipo que for ou do estágio que for, tem tratamento e pode ficar muito bem que nem ele, né? Acho que é muito positivo a exposição dele, né? Rafael, tu teve algum acompanhamento com psicólogo, tratou aí da saúde mental também? Eu não cheguei a pensar nisso, Uhum. entendeu? Mas eu acho que eu tava, enfim, me senti muito bem, né, durante o tratamento, eu me senti encarando muito bem. Os meus filhos, claro que as crianças, eles não estão entendendo muito bem o que está passando, mas, por outro lado, eles sentem. Mas eu acho que o trabalho, assim, que eu fiz, né, e na época a minha esposa, enfim, que a gente fez, assim, em torno deles, né, de que tá tudo bem, o pai vai superar e nós vamos ficar bem, né? Eu acho que foi bem assertivo, assim, para que eles estivessem bem também, eu precisava estar bem, né? Sim. E também tem a questão, que também é muito sensível, que são os pais, né? Porque, né, o meu pai, a minha mãe, enfim, então eu tinha que também passar para eles que a coisa tá, porque não conheço, talvez uma dor que seja maior do que perder um filho. Não é essa né? a regra não é a da ordem, vida, exatamente, né? a ordem cronológica não encaixa. Mas eu me lembro que o meu pai falava muito assim, quando, né, os amigos dele perguntavam, enfim, ele disse, olha, ele que tá mais tranquilo de todos. Ele é o que tá encarando melhor né, é o que tá segurando. É o que tá encarando melhor a coisa, entendeu? Óbvio, questionou ali sobre a questão de o medo de infertilidade, uma coisa assim, sim, tive, sim. Isso é uma coisa que me bateu também. Mas, novamente, voltando à questão das informações, a questão, né, de conversar com o médico, daí a importância, né, da gente ter um acompanhamento, ter uma periodicidade, né, em buscar um profissional, enfim, né, de forma preventiva, porque talvez tu tendo essa conversa com o médico, sei lá, a cada 3, 4, 5 meses, um ano que seja anual, mas já poderia, desde o começo eu já tá tranquilo, já saber as informações, entendeu? Sem precisar, vou ter que consultar o médico para daí então eu começar a conhecer. Não, se eu tivesse um acompanhamento ali e tal, né, ele poderia daqui a pouco chegar e dizer assim, olha, uma coisa que é comum nos jovens, enfim, né, é esse tipo de câncer e tal, enfim, como uma conversa mais natural, assim, acabar tocando nesse assunto e tu já ter as informações, já saber mais ou menos como é que tu vai agir. Claro, não vai deixar de procurar o médico especialista novamente, né? Mas tu já tem preventivamente informações, né? E que às vezes também são determinantes para que a pessoa haja, né? Porque a pessoa tenha, né, uma ação já sem ficar esperando, assim. Eu dou até um exemplo, né? Porque teve uma época da minha vida que eu trabalhei numa operadora de plano de saúde, trabalhava diretamente com atendimento aos médicos, né? E com conversas, tu vai aprendendo muitas coisas, né? Claro. E tu vai dividindo muitas coisas com os médicos, eles vão falando e tal. E a minha filha teve um incidente uma vez que ela teve um choque anafilático. Ela ingeriu camarão. Por essa proximidade que eu tinha de trabalhar com médicos, serem meus colegas, enfim, quando eu vi a minha filha começou a espirrar, eu disse, já entendi o que foi. Nem perdi tempo. Peguei e levei ela já correndo pro médico. Pro atendimento de emergência. Quando eu cheguei na PUC, o médico falou, olha, cara, mais uns 5, 6 minutos. A glote dela como a informação fechava aí. Então, é fundamental. Pode ter salvado a vida da tua filha por conta de tu saber uma informação que uma informação que não é uma informação técnica, né, doutora? Assim, tão técnica que, por exemplo... Não, é uma informação básica, mas que pode salvar a vida. Exatamente. A informação é fundamental, né? Eu queria recuperar aqui uma fala do Rafael, doutor. Questionei ele se fez acompanhamento psicológico, né? No caso dele, não precisou. Mas tá tudo bem quando a gente precisa, né?
quem precisa, se está num momento mais fragilizado. Porque a gente está aqui, trouxe um pouco, né, que o homem às vezes é um pouco mais resistente, né, a cultura e os dados aí mostram que o homem é um pouco mais resistente, e quando se refere à saúde mental também pega, né, um pouquinho mais os homens, um pouco mais de resistência aí. Eu queria que o senhor só comentasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante, né? A gente quebrar mais um mito aí de que não, tá tudo bem. No caso do Rafael, é claro, estava ok, estava dentro do negócio, seguiu bem, a equipe de médicos provavelmente entendeu que estava ok, mas quando o médico identifica a necessidade, é importante. E eu acho que isso tudo que tu expôs está muito adequado, né? O homem é relutante, na imensa maioria, assim, a procurar essa ajuda, né? E daí isso acho que é um capítulo até à parte, assim, do acompanhamento médico, né? Porque daí lida com uma área, né, um pouco diferente, mas que tem igual ou talvez mais importância, né? Para algumas situações, estou falando. Até porque tem doenças psiquiátricas subdiagnosticadas, né? E que pessoas não sabem que tem até bastante idade, assim, ou que até morrem sem saber e não tem problema, não teve. Ela passou muito mais dificuldade durante a vida por causa disso, entendeu? E levava um dia a dia mais penoso em função de não ter procurado uma ajuda e até, assim, em algumas situações, com alguma intervenção medicamentosa ou de terapia cognitivo-comportamental, né, que consiga alterar o caminho dessa vida aí para melhor. Para melhor. E homem é muito fechado, geralmente, né? E não gosta de expor suas fragilidades, entendeu? Então, talvez, nesse momento que está ele e outra pessoa e profissional preparado para isso, consiga, né, extrair essa essência e conseguir agir no cerne do negócio, né? Que legal. A gente poderia ficar aqui por horas e horas, né, falando sobre isso tudo, mas esse podcast é bastante pra gente, quem tá nos ouvindo, para sensibilizar também quem está nos ouvindo. Eu acho que o Dr. Rui trouxe bem, que é um podcast para toda a família, pra gente se olhar. Família, os amigos dos pais, os amigos dos filhos, né? Pra gente conseguir se observar, se olhar mais com um olhar mais carinhoso, né? Então, eu espero aí que quem está nos ouvindo também fique atento e olhe para o lado. Mas antes de a gente terminar, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, o que vocês diriam aí? O Rafael, por uma pessoa que passou por um momento super delicado, o Dr. Rui, à frente aí, né, de uma área muito delicada também. Mas eu queria ouvir, assim, isso, o que vocês diriam para os homens e para as famílias que estão nos ouvindo agora. Rafael, por favor. Que a gente se conscientize da importância de se informar, a importância de se prevenir, porque ninguém está livre, né, de algum infortúnio, enfim, especialmente falando aqui da saúde do homem, né? Ninguém está livre. Existem métodos, existem exames, existem, enfim, diversos procedimentos que podem ser feitos, né, para que se evite ou se retarde, né, qualquer tipo de problema de saúde que a gente possa ter. Que a gente consiga aí se despir, né, desses preconceitos, desses constrangimentos, vergonhas, enfim, ou, né, que a gente tenha vergonha, mas que então a gente vá com vergonha mesmo. Vai com vergonha e tudo. Vai com vergonha, entendeu? Diz que isso é a definição de coragem, exatamente, né? Ir com medo, vergonha exatamente, e tudo. A coragem é o enfrentar o medo que a gente tem, entendeu? Que a gente confie na medicina, confie nos dados. Olha, eu acho que nunca se teve tanta informação, né? O acesso à informação ele é democratizado, não tem como tu não saber as coisas, só não sabe quem não quer. Claro, a partir do momento que eu tenho informação, eu tenho que saber utilizá-la, fazer um bom uso da informação. E se porventura vier algum problema, vier uma doença, que a gente tenha confiança, que a gente acredite, que a gente faça a nossa parte. Tu é a prova disso, né? Exatamente, entendeu? Que a gente, ao detectar algum problema, vai ao médico. Se não foi diagnosticado numa consulta prévia ou, né, num atendimento prévio, enfim, né, que a gente busque, então, ali, remediar a situação, né, que a gente não fique naquele negócio, não é nada, ou, quem procura acha. Não dá pra... São mitos, né, que a gente vai criando. A pessoa estava bem, procurou o médico, morreu em 3 meses. Se tivesse procurado o médico 3 meses antes, talvez morreria, mas daqui 10 anos, entendeu? Esse é isso, né? Esse é o meu recado aí pro pessoal aí. Espero que a minha história, um pouquinho da minha história aí possa inspirar aí, né? E possa ajudar
pessoas que venham a passar por problemas semelhantes a esses, né? Que ajude, que auxilie. Tenho certeza que a tua fala inspira, sim, movimenta, faz quem está nos ouvindo e está sentado se mexer na cadeira, né? Então, obrigada. Doutor Rui. Não, primeiro, então, eu queria agradecer ao depoimento do Rafael. Acho que isso, né, é muito construtivo, assim, e acho que, né, traz mais para perto e mais palpável, assim, né, essa situação. Agradecer também o convite. E eu acho que a minha mensagem final, digamos assim, acho que ela abrange algumas esferas, assim, que eu queria dividir. Primeiro, levando em consideração a medicina em geral e as doenças, né, mais comuns, da gente tentar adotar da melhor maneira hábitos saudáveis, né? Isso, entenda, quem fuma tentar parar, né, e ter essa atitude, né, e a gente sabe que não é fácil, por que aquela pessoa não para? Porque não é fácil. Se fosse entende? fácil, Isso. né, a pessoa, todo mundo pararia, mas Isso. não faria 30, 40 anos fumando. Isso, precisa desse auxílio, né, em relação também à bebida alcoólica, né, ter essa parcimônia. Mas dá pra tomar uma cervejinha, hein? A cervejinha do Rafael. Não, então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente também não pode viver engessado e só pensar em prevenção e não viver a nossa vida, claro. Mas tem que ser tudo com parcimônia e isso tudo pensado, né? Importante. A realização de exercício físico, tá? Isso é muito importante, a gente vê na sociedade, de uma maneira geral, isso caindo cada vez mais, né? E a gente vendo doenças se desenvolvendo por causa disso. Controlar também o ganho de peso exacerbado, tá? Que é um problema grave no mundo inteiro, aqui no Brasil também, né? A população Exatamente. está acima do peso, né? Sim, exatamente. E também tentar se dedicar para uma alimentação, de uma maneira geral, mais saudável. E aí, assim, claro, a gente lê, né, em artigos internacionais e tudo, da dieta mediterrânea. Isso não é fácil de conseguir, entende? Mas eu acho que a mensagem que a gente tira disso é que de pensar assim, ó, o que não tem na dieta mediterrânea que a gente come, entendeu? Então, acho que a dieta mediterrânea, ela tem uma coisa boa, tão boa, que é porque evita de comer cachorro quente, evita de comer salgadinho. Processados. Isso, entende? Então, a refrigerante. gente pensando dessa maneira, é claro que ali tem coisas que são inimagináveis para o dia a dia, né? E para nossa realidade Isso. e cultura também. Mas pensar, então, nessas coisas que não estão ali e que são açúcar refinado, tudo que tu falou, né? E aí, com isso, a gente previne diabetes, a hipertensão, que eu tinha citado antes, né? E prevenindo doenças mais graves que podem levar até o óbito. Trazendo para a parte da oncologia, tá? Isso tudo segue com muita importância, tá? E isso tem muitos tumores e talvez eu abrangei quase todas as causas externas que estão associadas à maioria dos tipos de tumores que a gente pode desenvolver, né? Então, controlar isso daí também previne o surgimento de câncer, né? A gente tem que cada vez mais buscar o diagnóstico precoce, né? Então, que nem eu tinha falado, a gente quer que não surja e a gente quer que evite que se desenvolva. Desenvolveu, uma vez que surgiu, tentar detectar o mais precoce possível, tá? Para a gente conseguir fazer tratamentos definitivos, né? E que levam a uma taxa de sucesso maior, tá? E eu acho que também é importante a gente lembrar da população que não pegou no início e que, né, tem a doença um pouco mais avançada. A oncologia, a medicina de uma maneira geral, e isso não é papo de médico, assim, que eu tô falando, né, por falar. Eu não me formei faz muito tempo, faz 13 anos, em medicina, né? E o avanço que a gente vê, assim, na atualidade é uma coisa impressionante, entendeu? Então, se tem pessoa que tá passando por alguma coisa e não consultou com o médico ou tá com alguma dúvida em relação a algum diagnóstico, eu trazendo para o meu lado, né, da parte oncológica, e acha que não tem solução, que não tem saída, que não tem tratamento, que o meu tumor eu fui ler lá e No é Dr. de tal Google. jeito, entendeu? E que lá é tantos meses. Isso não é verdade, entendeu? Tem tratamento para todos os tipos, tá? Claro que cada um é individualizado, né? E a gente tem que saber o que a gente está buscando e qual é que é a finalidade de cada um, entendeu? Mas de que a medicina está muito avançada e de que a gente tem tratamento moderno para dar para todo mundo, tá? E, de novo, agradecer a oportunidade. Olha, a gente que agradece, Conversa Cabergs, agradece vocês. Rafael, obrigada pela tua generosidade em vir compartilhar algo tão pessoal, tão dolorido, tão difícil, mas esse teu olhar pro coletivo aí, ele é muito bonito, porque quando tu compartilha isso, tu compartilha a tua dor também, a tua vitória também, a tua esperança, então tu também inspira. Muito obrigada. Doutor Rui, obrigada por abrir espaço na agenda. A gente sabe que não é fácil abrir um espaço, né, na agenda de um médico, mas obrigada por ter vindo aqui trazer tantas informações importantes para os nossos queridos ouvintes do Conversa Cabergs. Isso é fundamental.
E a gente agradece a vocês também que estiveram com a gente, nos ouvindo até agora. Se vocês tiverem qualquer sugestões de conversas aqui e papos para o nosso Conversa Cabergs, por favor, nos mandem recados pelas redes sociais ou pelos e-mails da Cabergs. Vai ser um prazer ouvi-los. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Paulo Neto e coordenação audiovisual de Gabriela Perufo, aqui da Padrinho Conteúdo. Ficamos por aqui e até o próximo Conversa Cabergs. Conversa Cabergs.